E se o lugar onde você mora definisse o quanto da sua vida é desperdiçada ou bem vivida? Enquanto milhões de brasileiros enfrentam ruas esburacadas, serviços precários e promessas que nunca saem do papel, existem cidades onde a realidade é diferente. Lugares onde a organização funciona, onde o dinheiro público parece, de fato, voltar para a população, e onde viver bem não é um luxo distante, mas parte do cotidiano. Neste vídeo, você vai conhecer 7 cidades no Brasil onde a qualidade de vida faz você se sentir rico, não pelo dinheiro que você tem, mas pelo que funciona ao seu redor. Mas antes de continuar, se você gosta de conteúdos que abrem sua mente e mostram realidades que poucos comentam, já se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos vídeos que podem literalmente mudar a forma como você enxerga o lugar onde vive. Agora respira fundo, porque o que você vai ver aqui pode fazer você repensar totalmente o seu futuro. Curitiba, PR. Curitiba se consolidou como um dos poucos exemplos brasileiros onde planejamento urbano não ficou apenas no discurso político, mas foi implementado com continuidade ao longo de décadas, criando uma cidade funcional mesmo sem ter orçamento das maiores capitais do país. Com um PIB per capita que gira em torno de R$50 mil a R$60 mil anuais, a cidade consegue manter um padrão de serviços relativamente alto, especialmente em mobilidade urbana, onde o sistema de BRT, apesar de já saturado em alguns horários, ainda oferece uma eficiência difícil de encontrar em outras capitais brasileiras. O custo de vida, embora não seja baixo, ainda é significativamente mais acessível que cidades como São Paulo, com aluguel médio de R$ 1.800 a R$ 2.800 em bairros bons, o que permite que uma classe média organizada tenha acesso a uma estrutura urbana que, em outras regiões, só seria possível com renda muito mais alta. Outro ponto que diferencia Curitiba é a consistência administrativa ao longo do tempo, com políticas públicas que foram mantidas independentemente de mudanças de governo, algo raro no Brasil e essencial para que uma cidade funcione de forma previsível. Isso se reflete em áreas como coleta de lixo eficiente, planejamento viário e manutenção urbana, onde o cidadão comum não precisa compensar falhas do sistema com soluções privadas, como acontece em grande parte do país. Além disso, a cidade possui mais de 60 metros quadrados de área verde por habitante, um número muito acima da média nacional, o que impacta diretamente na qualidade de vida, temperatura urbana e até na saúde mental da população, criando uma sensação de organização que vai além da estética e entra no campo da funcionalidade real. O que faz Curitiba dar a sensação de vida de rico não é luxo explícito, mas sim a redução constante de pequenos problemas que, somados, consomem tempo, dinheiro e energia nas grandes cidades brasileiras. Quando o transporte funciona razoavelmente, ruas são mantidas, serviços básicos respondem e o ambiente urbano é minimamente previsível, o cidadão médio deixa de gastar com alternativas privadas como transporte por aplicativo diário, segurança extra ou soluções improvisadas para infraestrutura. Na prática, isso significa que uma renda de R$5 mil a R$8 mil mensais pode proporcionar um padrão de vida que, em cidades desorganizadas, exigiria facilmente o dobro, não por causa de riqueza real, mas pela eficiência do que já deveria funcionar. Florianópolis, SC. Florianópolis representa um caso interessante onde qualidade de vida não vem apenas da gestão pública, mas de uma combinação entre geografia privilegiada, economia em crescimento e uma administração que, apesar de imperfeita, consegue manter padrões acima da média brasileira. Com um PIB per capita na faixa de R$45 mil a R$55 mil anuais, a cidade se tornou um dos principais polos de tecnologia do país, atraindo profissionais de alta renda e empresas que movimentam a economia local de forma consistente. Isso impacta diretamente na infraestrutura e nos serviços, já que há maior pressão por qualidade, além de uma base econômica que sustenta melhorias urbanas mais contínuas do que em cidades dependentes exclusivamente do setor público. No entanto, o diferencial real de Florianópolis está na forma como o custo de vida se relaciona com a experiência urbana, criando uma sensação de retorno mais claro sobre o que se paga. Embora os preços sejam elevados, com aluguéis que variam entre R$ 2.500 e R$ 4.500 em regiões valorizadas, a cidade entrega em troca níveis de segurança, limpeza e organização que reduzem a necessidade de gastos adicionais com compensações típicas de cidades mais problemáticas.
A presença de áreas naturais preservadas, praias acessíveis e bairros com boa infraestrutura criam um ambiente onde lazer e qualidade de vida não dependem exclusivamente de consumo, o que, na prática, diminui o custo invisível de fugir da própria cidade, algo comum em grandes centros urbanos. Além disso, Florianópolis possui uma dinâmica social e econômica que favorece uma classe média alta mais distribuída, reduzindo a sensação de desigualdade extrema visível em outras capitais, o que impacta diretamente na percepção de segurança e no uso dos espaços públicos. Mesmo com desafios claros, como mobilidade limitada em horários de pico, a cidade ainda permite uma rotina onde o tempo é menos consumido por problemas estruturais e mais direcionado para atividades produtivas ou pessoais. Isso faz com que uma renda mensal de R$ 6.000 a R$ 10.000 seja suficiente para viver com conforto real, não baseado em ostentação, mas em acesso consistente a serviços, ambiente urbano funcional e qualidade de vida tangível, algo que, em muitas capitais brasileiras, só seria possível com rendas muito mais altas. Joinville, SC. Joinville se destaca no cenário brasileiro por um fator que raramente recebe atenção suficiente: a força da sua base industrial aliada a uma gestão urbana consistente, que evita os ciclos de crescimento desordenado comuns em outras cidades médias do país. Com um PIB per capita que gira entre R$ 60.000 e R$ 70.000 anuais, a cidade mantém uma economia sólida baseada em indústria, tecnologia e serviços, o que garante arrecadação estável e menor dependência de políticas públicas improvisadas. Esse equilíbrio econômico se reflete diretamente na infraestrutura urbana, onde ruas bem mantidas, serviços públicos regulares e um padrão de organização acima da média reduzem significativamente o desgaste cotidiano do morador, criando uma sensação de estabilidade que não depende de renda alta para ser percebida. O custo de vida em Joinville ainda é relativamente controlado quando comparado a outras cidades do mesmo nível de qualidade, com aluguéis em bairros bons variando entre R$ 1.500 e R$ 2.800, permitindo que famílias de renda média tenham acesso a regiões bem estruturadas sem comprometer totalmente o orçamento. Além disso, a cidade apresenta baixos níveis de informalidade visível e uma urbanização mais homogênea, o que impacta diretamente na segurança e na percepção de ordem. Diferente de capitais onde o cidadão precisa constantemente corrigir falhas do ambiente urbano com gastos extras, Joinville oferece um cenário onde o básico funciona com menos interferência, o que, na prática, representa economia indireta significativa ao longo do tempo. O resultado disso é uma cidade onde a sensação de vida de rico vem da previsibilidade e da eficiência, não de luxo ou ostentação, mas da ausência de problemas estruturais constantes. Quando o transporte flui melhor, serviços respondem com mais consistência e o ambiente urbano não exige adaptações contínuas, o morador ganha tempo, reduz custos invisíveis e consegue direcionar sua renda para a qualidade de vida real. Em termos práticos, uma renda mensal de R$ 4.000 a R$ 7.000 em Joinville pode proporcionar um padrão de vida confortável e organizado, algo que em cidades maiores e mais caóticas exigiria facilmente valores muito superiores, não por diferença de riqueza, mas por diferença de funcionamento. Maringá, PR. Maringá é um exemplo claro de como o planejamento urbano desde a origem pode influenciar profundamente a qualidade de vida de uma cidade décadas depois, criando um ambiente onde crescimento populacional não necessariamente resulta em desorganização. Com um PIB per capita na faixa de R$ 45.000 a R$ 55.000 anuais, a cidade conseguiu expandir mantendo características fundamentais como ruas largas, arborização intensa e zoneamento relativamente bem respeitado, o que reduz problemas comuns como trânsito caótico, ilhas de calor e degradação urbana acelerada. Esse tipo de estrutura não apenas melhora a estética da cidade, mas impacta diretamente na eficiência dos serviços públicos e na rotina da população, criando um ambiente onde o cotidiano flui com menos fricção. No aspecto financeiro, Maringá apresenta um dos melhores equilíbrios entre custo e qualidade no Brasil, com aluguéis em bairros estruturados variando entre R$ 1.400 e R$ 2.500, permitindo acesso a boas regiões sem a necessidade de renda elevada. A cidade também possui bons indicadores em educação, saúde e segurança relativa, o que reduz a necessidade de gastos privados para compensar deficiências públicas, um fator que pesa muito mais no orçamento do que muitas pessoas percebem. Além disso,
O alto índice de áreas verdes, frequentemente citado entre os maiores do país, contribui não apenas para o conforto térmico, mas também para a valorização imobiliária e a qualidade ambiental, criando um ciclo positivo de desenvolvimento urbano. O diferencial de Maringá está na combinação entre planejamento, escala e consistência, que permite ao morador viver em um ambiente organizado sem pagar o preço das grandes capitais. A cidade não oferece luxo evidente, mas entrega algo mais raro: estabilidade urbana e funcionalidade contínua, onde o cidadão não precisa constantemente adaptar sua rotina para lidar com falhas estruturais. Isso faz com que uma renda de R$ 4.000 a R$ 7.000 mensais seja suficiente para manter um padrão de vida confortável, com acesso a bons serviços, mobilidade razoável e um ambiente urbano que favorece produtividade e bem-estar, criando na prática uma sensação de vida equilibrada que, em cidades maiores, exigiria um esforço financeiro muito maior para ser alcançada. Balneário Camboriú, SC. Balneário Camboriú é provavelmente o caso mais explícito no Brasil de uma cidade onde a sensação de riqueza não vem apenas da eficiência urbana, mas também da concentração visível de capital e investimento privado, criando um ambiente que foge completamente do padrão da maioria das cidades brasileiras. Com um PIB per capita que pode ultrapassar R$ 70.000 anuais, a cidade apresenta uma densidade de imóveis de alto padrão e infraestrutura moderna que impacta diretamente na experiência urbana, desde a qualidade das vias até a manutenção de espaços públicos. No entanto, diferente de grandes capitais onde luxo e desorganização coexistem, aqui existe uma tentativa constante de manter o ambiente funcional, limpo e seguro, principalmente nas áreas centrais e turísticas, o que reforça a percepção de ordem. O custo de vida, por outro lado, é um dos mais altos do país, com aluguéis que facilmente variam entre R$ 3.500 e R$ 7.000 em regiões valorizadas, o que naturalmente limita o acesso a uma parcela menor da população. Ainda assim, para quem consegue sustentar esse custo, a cidade entrega uma experiência urbana onde muitos dos problemas comuns do Brasil simplesmente não fazem parte da rotina diária, como ruas mal conservadas, insegurança generalizada ou serviços públicos inconsistentes. Além disso, a forte presença de capital privado acaba compensando limitações do setor público, criando um ambiente onde infraestrutura e manutenção não dependem exclusivamente da eficiência política. O que torna Balneário Camboriú única é justamente essa combinação entre dinheiro circulando em grande volume e uma cidade que, mesmo pequena, foi moldada para atender padrões elevados de consumo e qualidade. Isso cria uma realidade onde viver com uma renda de R$ 10.000 a R$ 20.000 mensais proporciona um padrão de vida comparável a cidades internacionais, não apenas pelo acesso a bens, mas pela ausência de fricções urbanas constantes. Diferente de outras cidades da lista, aqui a sensação de vida de rico não é apenas funcional, mas também estética e social, onde o ambiente ao redor reforça constantemente esse padrão. São José dos Campos, SP. São José dos Campos representa um modelo mais técnico de desenvolvimento urbano, onde a eficiência não vem de turismo ou estética, mas de uma base econômica sólida ligada à tecnologia e à indústria, especialmente no setor aeroespacial. Com um PIB per capita que gira entre R$ 60.000 e R$ 75.000 anuais, a cidade possui uma arrecadação robusta que se traduz em infraestrutura consistente, serviços públicos relativamente bem estruturados e um nível de organização urbana acima da média das cidades do mesmo porte. Essa base econômica também atrai uma população com maior nível educacional e renda média mais alta, o que naturalmente pressiona por melhores serviços e manutenção urbana contínua. O custo de vida é moderado em relação ao padrão que a cidade oferece, com aluguéis em bairros bem estruturados variando entre R$ 1.800 e R$ 3.200, permitindo que profissionais de renda média tenham acesso a regiões com boa infraestrutura, segurança relativa e serviços próximos. Além disso, a cidade se beneficia de um planejamento urbano mais recente e menos caótico que grandes centros como São Paulo, o que reduz problemas como trânsito extremo e expansão desordenada. A presença de parques, vias amplas e zonas bem definidas contribui para uma rotina mais eficiente, onde deslocamentos são menos desgastantes e serviços funcionam com maior previsibilidade. Na prática,
São José dos Campos oferece uma forma mais silenciosa de vida de rico, baseada não em luxo visível, mas em eficiência e estabilidade, onde o cidadão consegue viver bem sem precisar constantemente gastar para compensar falhas estruturais. Com uma renda mensal de R$ 5.000 a R$ 9.000, já é possível manter um padrão de vida confortável, com acesso a bons serviços, mobilidade razoável e um ambiente urbano que favorece produtividade. Isso cria uma experiência onde o ganho não está no que se ostenta, mas no que se economiza em tempo, energia e dinheiro ao longo do cotidiano. Vitória, ES. Vitória se diferencia por ser uma capital de menor escala que conseguiu manter um nível de organização acima da média sem enfrentar os mesmos níveis de pressão urbana de cidades maiores, o que permite uma gestão mais controlada e resultados mais visíveis no dia a dia. Com um PIB per capita que gira entre R$ 80.000 e R$ 90.000 anuais, um dos mais altos entre capitais brasileiras, a cidade possui uma base econômica forte impulsionada por atividades portuárias, industriais e de serviços, o que garante arrecadação significativa e capacidade de investimento em infraestrutura e manutenção urbana. Esse fator se traduz em uma cidade mais limpa, organizada e funcional do que a maioria das capitais do país. O custo de vida é relativamente alto para o tamanho da cidade, com aluguéis variando entre R$ 2.200 e R$ 4.000 em bairros valorizados, mas ainda assim apresenta um equilíbrio melhor entre preço e qualidade quando comparado a capitais maiores. A mobilidade urbana, embora não perfeita, é significativamente menos caótica, e a proximidade entre regiões reduz o tempo de deslocamento, um dos fatores que mais impactam a qualidade de vida em centros urbanos. Além disso, a cidade apresenta bons indicadores em serviços públicos essenciais, o que diminui a necessidade de gastos privados adicionais para garantir segurança, saúde ou educação de qualidade. O grande diferencial de Vitória está na escala. Por ser menor, a cidade permite que o cidadão experimente uma rotina mais eficiente e menos desgastante, onde problemas estruturais existem, mas não dominam o cotidiano. Isso faz com que uma renda mensal de R$ 5.000 a R$ 8.000 seja suficiente para viver com conforto real, com acesso a bons bairros, serviços funcionais e uma rotina menos pressionada. A sensação de vida de rico aqui não vem de excesso, mas de equilíbrio, onde o ambiente urbano trabalha a favor do morador em vez de constantemente exigir adaptação e gasto extra para funcionar minimamente bem. No final, essas cidades deixam claro algo simples, mas poderoso. Qualidade de vida não depende só do quanto você ganha, mas do quanto o lugar onde você vive funciona a seu favor. Quando o básico funciona, transporte, segurança, organização, você para de gastar energia corrigindo problemas e começa a viver com mais leveza e eficiência. Mais do que escolher uma cidade, o importante é entender o padrão por trás delas. Lugares que funcionam não acontecem por acaso, eles existem porque há cobrança, continuidade e um nível mínimo de organização que não é negociado. E isso muda completamente a experiência de quem vive ali. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, já se inscreve no canal. Porque entender o ambiente certo pode ser o primeiro passo para mudar completamente o rumo da sua vida.